Ele achava que tinha controle sobre tudo, a carreira, os segredos, a vida dupla, mas bastou uma tarde comum para tudo sair do eixo. No momento em que viu aquela maca passar, o mundo dele virou de cabeça para baixo, e ali, entre duas vidas que não sabia que existiam, começou sua maior queda. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando, São Paulo nunca dorme. As ruas da Avenida Paulista fervilham mesmo quando o sol começa a se inclinar sobre os prédios espelhados que cortam o céu cinzento. É uma cidade que não perdoa fraquezas, que não espera por ninguém, que consome os fracos e enaltece os poderosos. E Ricardo Tavares sempre se considerou um dos poderosos. Aos 42 anos, ele comandava uma das maiores corretoras de investimentos da América Latina. Seu nome era sinônimo de sucesso, sua presença em eventos sociais garantia manchetes, e seu sorriso confiante escondia segredos que nem ele mesmo conseguia justificar. Naquela tarde de março, o céu estava limpo demais para uma cidade tão caótica. Ricardo ajustou o relógio suíço no pulso enquanto esperava no estacionamento de um hospital particular na região dos Jardins. Não era qualquer hospital. Era o tipo de lugar onde ministros, empresários e celebridades iam para tratar desde uma simples gripe até questões mais delicadas, longe dos olhares curiosos da imprensa. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, no banco do passageiro de seu sedã importado, estava Verônica Duarte, uma designer de interiores de 33 anos, cabelos castanhos impecavelmente lisos, unhas sempre feitas e um perfume caro que preenchia todo o espaço do carro. Verônica olhava para o celular com uma expressão que misturava ansiedade e algo que Ricardo não conseguia decifrar completamente. Será que era medo? Expectativa? Ele não sabia ao certo, mas sabia que aquele momento mudaria tudo. Ou pelo menos era o que ela havia dito. Grávida. A palavra ecoava na mente dele como um sino fúnebre. Verônica estava grávida, ou pelo menos era o que ela afirmava, e hoje naquele hospital eles confirmariam. Ricardo respirou fundo. Não era assim que ele havia planejado sua vida. Tinha uma esposa em casa, Marina, uma mulher doce e dedicada que cuidava da casa, que sorria mesmo quando ele mal a olhava nos olhos, que preparava jantares que ele raramente comia porque sempre tinha uma reunião de última hora, um compromisso inadiável, um jantar de negócios. Marina. Ele mal pensava nela ultimamente. Quando foi a última vez que conversaram de verdade? Quando foi a última vez que ele perguntou como ela estava, o que sentia, o que sonhava? Não lembrava. E agora ali estava ele, prestes a entrar naquele hospital com outra mulher, uma mulher que prometia carregar um filho dele, um filho que mudaria tudo, que o obrigaria a tomar decisões que ele vinha adiando há meses. Você está bem? Perguntou Verônica, tocando o braço dele com delicadeza estudada. Estou, respondeu. Ele, sem tirar os olhos do retrovisor. Vamos logo com isso. Ela sorriu, mas havia algo estranho naquele sorriso, algo que ele não conseguia nomear. Saíram do carro e caminharam lado a lado pelo estacionamento até a entrada principal. O hospital era tudo o que se esperava de um lugar daquele nível. Limpo, silencioso, com um cheiro de lavanda que tentava disfarçar o odor de desinfetante. As recepcionistas sorriram educadamente. Uma delas reconheceu Ricardo e disfarçou a surpresa. Ele estava acostumado. Sempre havia alguém que o reconhecia, alguém que sussurrava seu nome, alguém que tirava uma foto discreta. Eles subiram até o terceiro andar, onde ficava o setor de obstetrícia. Verônica segurava a bolsa com força, os dedos brancos de tensão. Ricardo caminhava ao lado dela, mas sua mente estava em outro lugar. Pensava na empresa, nos contratos que precisava fechar, na reunião com investidores internacionais que aconteceria na próxima semana. Não conseguia se concentrar no que estava prestes a acontecer. Era como se uma parte dele se recusasse a aceitar aquela realidade. Quando chegaram à recepção do setor, uma enfermeira simpática pediu que aguardassem. Sentaram-se em poltronas confortáveis, lado a lado, mas distantes. Verônica folheava uma revista sem realmente
ver as páginas. Ricardo olhava para o celular, respondendo e-mails fingindo que aquilo era só mais um compromisso em sua agenda lotada. Foi então que ele ouviu um barulho de rodas se movendo rapidamente pelo corredor, vozes alteradas, o som inconfundível de uma emergência. Levantou os olhos e viu uma maca sendo empurrada por paramédicos, enfermeiros correndo ao lado, um médico gritando instruções. E naquela maca, com o rosto pálido, os lábios entreabertos, os olhos fechados, estava Marina. O mundo parou. O coração de Ricardo bateu tão forte que ele achou que todos ali poderiam ouvir. Ele ficou de pé, num impulso largou o celular no chão sem nem perceber e deu 2 passos em direção ao corredor. Era ela. Era Marina, sua esposa. Mas o que ela estava fazendo ali? Por que estava sendo levada às pressas? O que havia acontecido? Um dos enfermeiros gritou para o médico. Ela está perdendo muito sangue. Está em choque. Precisamos estabilizar agora. O médico, um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, jaleco impecável, olhou rapidamente para os lados e seus olhos encontraram os de Ricardo. Houve um instante de reconhecimento. O médico sabia quem ele era. E então, com uma expressão que misturava urgência e algo que parecia desaprovação, virou-se e seguiu com a equipe, desaparecendo por uma porta dupla com a placa Emergência Obstétrica. Ricardo ficou parado ali, no meio do corredor, incapaz de processar o que acabara de ver. Marina estava grávida? Como? Quando? Por que ele não sabia? As perguntas bombardeavam sua mente sem ordem, sem lógica. Sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, como se todas as paredes ao redor estivessem desabando. Verônica se aproximou, tocou seu braço. Ricardo, o que foi? Quem era aquela mulher? Ele se virou para ela, o rosto lívido. É minha esposa, disse, a voz saindo como um sussurro rouco. O que? Verônica deu um passo para trás, os olhos arregalados. Sua esposa? O que ela está fazendo aqui? Não sei. Ricardo passou a mão pelo cabelo desesperado. Não sei. Eu não sabia que ela estava... Não terminei a frase. Não conseguia. As palavras se recusavam a sair. Verônica ficou em silêncio por um momento, processando. Então, lentamente, seu rosto mudou. A expressão de surpresa deu lugar a algo diferente. Raiva, ciúme e talvez medo. Você não sabia que sua esposa estava aqui? Ela repetiu, a voz carregada de sarcasmo. Que conveniente, Ricardo. Não é o momento, ele respondeu seco. Preciso saber o que está acontecendo com ela. Virou-se e caminhou até a recepção. A enfermeira olhou para ele com uma mistura de compaixão e constrangimento. Senhor, o senhor conhece a paciente que acabou de ser levada? Sou o marido dela. Ricardo falou rápido, a voz trêmula. Marina Tavares. Preciso saber o que aconteceu. A enfermeira hesitou. Então digitou algo no computador. Senhor Tavares, sua esposa deu entrada há poucos minutos com quadro grave de estresse agudo, pressão arterial altíssima, sinais de pré-eclâmpsia severa. Ela está grávida de gêmeos com aproximadamente 28 semanas. Gêmeos. A palavra ecoou na mente de Ricardo como um trovão. Ele segurou a borda do balcão para não cair. 28 semanas, quase 7 meses. Como ele não havia percebido? Como havia sido tão cego, tão ausente, tão completamente alheio à vida da mulher com quem dividia uma casa? Verônica estava atrás dele, ouvindo tudo. Ele podia sentir a presença dela, a tensão emanando como ondas de calor. Então sua esposa está grávida de gêmeos, ela disse, a voz baixa, mas cortante. E você não sabia? Ricardo não, respondeu. Não conseguia. Só conseguia pensar em Marina, naquele rosto pálido na maca, nos olhos fechados, na fragilidade do corpo que ele mal tocava há meses. Um médico saiu da sala de emergência, tirando as luvas cirúrgicas. Era o mesmo homem de antes, o de cabelos grisalhos. Ele olhou para Ricardo e seu rosto se fechou numa expressão severa. Senhor Tavares, preciso falar com o senhor. Em particular. Ricardo assentiu e seguiu o médico até uma sala reservada. Antes de fechar a porta, virou-se e disse para Verônica. Espere aqui. Ela cruzou os braços, claramente irritada, mas não disse nada.
Dentro da sala, o médico cruzou os braços e encarou Ricardo. Sou o Dr. Henrique Almeida, obstetra responsável pelo caso de sua esposa. Eu a conheço há alguns anos, ela já foi minha paciente antes. Senhor Tavares, sua esposa está lutando pela vida dela e pela vida dos seus filhos. Ela chegou aqui em estado crítico, pressão arterial nas alturas, sinais claros de abandono emocional prolongado, estresse extremo. Me diga, o senhor sabia que ela estava grávida? Ricardo baixou os olhos. Não, admitiu, a voz fraca. Não sabia. Não sabia, o Dr. Henrique repetiu, o tom carregado de reprovação. Sua esposa está grávida de 7 meses, senhor Tavares. 7 meses. E o senhor não percebeu, não conversou com ela, não perguntou se ela estava bem. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Ela está sozinha há muito tempo, não está? Está carregando 2 vidas dentro dela, sozinha, enquanto o senhor, deixe-me adivinhar, estava ocupado demais com seus negócios. Ricardo sentiu a culpa perfurar seu peito como uma lâmina. Ele começou, mas não sabia o que dizer. Não havia defesa. Não havia justificativa. Ela pode não sobreviver, o Dr. Henrique disse, direto. Os bebês também estão em risco. Vamos fazer tudo. O que pudermos, mas o senhor precisa entender a gravidade da situação. E mais, o senhor estava aqui hoje para quê, exatamente? Vi a mulher que estava com o senhor lá fora. Não me parece ser uma visita casual. Ricardo ficou em silêncio. O Dr. Henrique balançou a cabeça, desapontado. Não precisa responder. Já entendi tudo. Olhe, senhor Tavares, não sou juiz de ninguém. Mas como médico, como alguém que viu muitas tragédias evitáveis, preciso dizer, se sua esposa sobreviver, se seus filhos sobreviverem, o senhor tem uma escolha a fazer. Porque até agora, pelo que vejo, o senhor escolheu tudo menos eles. O médico saiu da sala deixando Ricardo sozinho. Ele afundou numa cadeira, colocou as mãos no rosto. Tudo estava desmoronando. A vida perfeita que ele havia construído, a imagem de sucesso que tanto cultivara, tudo era uma mentira. E agora, sua esposa estava ali, entre a vida e a morte, carregando seus filhos, filhos que ele nem sabia que existiam. Quando voltou para o corredor, Verônica o esperava. Ela o olhou, esperando explicações. E então perguntou. Ricardo a encarou. Preciso ficar aqui, disse. Minha esposa, ela está. Ele hesitou. Está em estado grave. Verônica cruzou os braços. E quanto a nós? Quanto ao nosso filho? Nosso filho, Ricardo repetiu, e algo no tom dele fez Verônica recuar. Verônica, precisamos fazer os exames. Vamos confirmar tudo. Ela hesitou, mas concordou. Foram até o consultório onde estavam agendados. A médica que os atendeu foi eficiente, pediu os exames necessários, fez perguntas de rotina. Verônica respondeu tudo com segurança. Mostrou ultrassons anteriores que havia trazido, falou de sintomas. Ricardo ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água, as vozes abafadas, distantes. 1 hora depois, a médica voltou com os resultados, e foi então que tudo desmoronou de vez. Senhorita Duarte, a médica começou, o tom cuidadoso. Os exames mostram que a senhora não está grávida, nunca esteve. Silêncio. Um silêncio tão denso que parecia sugar todo o ar da sala. O quê? Ricardo foi o primeiro a falar, virando-se para Verônica. Ela estava pálida, os olhos arregalados. Mas os ultrassons, ela começou a gaguejar. A médica pegou as imagens que Verônica havia trazido, examinou com atenção. Essas imagens não são reais, ela disse, gentil, mas firme. Foram manipuladas. São falsas. Ricardo ficou de pé num salto. Você mentiu, ele disse, a voz saindo num tom perigosamente baixo. Você mentiu esse tempo todo. Verônica se levantou também, as lágrimas começando a escorrer. Ricardo, eu posso explicar. Explica o quê? Ele gritou, fazendo a médica recuar. Você forjou uma gravidez? Por quê? Para me manipular? Para me forçar a deixar minha esposa? Verônica chorou mais alto, mas Ricardo não sentia pena. Sentia raiva, traição, repulsa. Como ele havia sido tão cego?
Como havia acreditado em tudo sem questionar, sem exigir provas reais? Sai daqui, ele disse, apontando para a porta. Sai agora antes que eu chame a segurança. Nunca mais quero ver sua cara. Nunca mais. Verônica hesitou, abriu a boca para falar, mas ele a cortou. Vai embora, Verônica, acabou. Ela saiu correndo, soluçando. Ricardo ficou ali, tremendo de raiva e vergonha. A médica tocou seu braço gentilmente. Senhor, talvez seja melhor o senhor sentar um pouco. Ele balançou a cabeça. Preciso ver minha esposa, disse. Preciso estar com ela. Voltou para a emergência obstétrica, mas ainda não o deixaram entrar. Ficou no corredor, andando de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Passaram-se horas. O sol se pôs lá fora. A cidade acendeu suas luzes, e Ricardo permaneceu ali, esperando, rezando, pedindo uma chance que talvez não merecesse. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A noite caiu pesada sobre São Paulo, mas dentro do hospital, o tempo parecia suspenso numa dimensão própria, onde minutos se arrastavam como horas e cada segundo carregava o peso de uma eternidade. Ricardo permanecia sentado numa cadeira desconfortável no corredor, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no chão brilhante do hospital. Pessoas passavam, médicos, enfermeiros, familiares de outros pacientes, mas ele não via ninguém. Estava perdido num labirinto de pensamentos que o dilaceravam por dentro. Como havia chegado até ali? Como havia se tornado o homem que era agora, tão distante da pessoa que um dia fora? Lembrava-se de quando conheceu Marina, 8 anos atrás, numa festa de formatura de um amigo em comum. Ela usava um vestido azul, simples, mas que realçava seus olhos castanhos e seu sorriso tímido. Não era a mulher mais bonita da festa, não era a mais extravagante, mas havia algo nela que o atraiu imediatamente. Uma luz. Uma doçura genuína que parecia rara num mundo tão cheio de máscaras. Eles conversaram a noite toda. Ela era professora de literatura, apaixonada por poesia, adorava Clarice Lispector e Cecília Meirelles. Falava com os olhos brilhando sobre seus alunos, sobre como acreditava no poder transformador da educação. Ricardo havia se encantado. Era tão diferente das mulheres que costumava conhecer nos círculos empresariais, mulheres ambiciosas, calculistas, interessadas apenas em status e dinheiro. Marina era real, era verdadeira, e por um tempo ele também foi verdadeiro ao lado dela. Namoraram por 2 anos antes de se casarem numa cerimônia simples, apenas com família e amigos próximos. A lua de mel foi em Fernando de Noronha, 10 dias de paz, mar azul, risos sinceros, amor, sem complicações. Foram os dias mais felizes da vida de Ricardo, embora só percebesse isso agora sentado naquele corredor frio e estéril. O que aconteceu depois, quando tudo mudou? Foi gradual. Ele sabia disso. Não houve um momento específico em que decidiu se afastar. Foi a empresa crescendo, exigindo mais tempo, mais dedicação. Foram as viagens constantes, os jantares com clientes, as reuniões que se estendiam até a madrugada. Marina foi compreensiva no início. Sempre foi. Ela sorria, dizia que entendia, que estava tudo bem, mas com o tempo, aquele sorriso foi ficando mais fraco, mais forçado. E Ricardo, egoísta, como era, fingiu não perceber. Quando foi que ele parou de perguntar como havia sido o dia dela? Quando parou de jantar em casa? Quando foi a última vez que assistiram a um filme juntos ou simplesmente conversaram sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos? Não lembrava. E isso o matava por dentro agora. A lembrança de Marina esperando por ele todas as noites, a mesa posta, o jantar esfriando, até que ela desistisse e comesse sozinha. A lembrança dela tentando contar sobre um livro que havia lido, sobre um aluno especial, sobre um plano que tinha, e ele mal, ouvindo, distraído com o celular, com relatórios com números que no fim das contas não significavam nada. E então veio Verônica. Conheceu-a num evento corporativo. Ela estava lá redesenhando o espaço de um cliente importante. Era bonita, bem vestida, falava a linguagem do sucesso
entendia de negócios. Começaram a conversar. Ela era interessante, ou pelo menos ele achou que era. Ela o elogiava constantemente, dizia que ele era incrível, um gênio dos negócios, um homem fascinante. E ele, vaidoso e tolo, acreditou. Achou que merecia aquela atenção, aquela admiração. Marina nunca o elogiava daquele jeito. Mas será que ele dava motivos para ser elogiado em casa? Será que tratava Marina como alguém que merecesse seu melhor? O caso com Verônica começou 3 meses atrás. Jantares que se transformaram em bebidas num bar discreto, conversas que se tornaram íntimas, toques que se tornaram beijos. E então a mentira. A gravidez falsa. Como ele não viu? Como não desconfiou? Estava tão mergulhado na própria arrogância que não questionou nada. Aceitou tudo que ela disse, planejou um futuro com ela, enquanto sua verdadeira esposa, a mulher que prometeu amar e proteger, sofria em silêncio. Ricardo enxugou uma lágrima que escorreu sem pedir licença. Não, chorava há anos. Havia esquecido como era sentir aquela dor no peito, aquele aperto na garganta. Mas agora, ali, diante da possibilidade de perder Marina e os filhos que nem sabia que tinha, tudo o que restava era a dor. A porta da sala de emergência se abriu e o Dr. Henrique saiu. Ricardo se levantou imediatamente. Como ela está? Perguntou desesperado. O médico o encarou, a expressão cansada. Conseguimos estabilizá-la por enquanto. A pressão está controlada, mas ainda está em estado crítico. Os bebês estão segurando, mas é uma situação delicada. Qualquer estresse adicional pode desencadear complicações graves. Posso vê-la? Ricardo perguntou. O Dr. Henrique hesitou. Ela está sedada e inconsciente. Mas sim, pode vê-la. Porém, Sr. Tavares, preciso deixar claro. Sua esposa está fragilizada. Quando acordar, vai precisar de calma, de apoio, de amor. Não pode haver mais estresse na vida dela. Entende o que estou dizendo? Ricardo assentiu. Entendo. O médico o conduziu até o quarto. Era um quarto particular, com paredes claras, uma janela ampla que dava para a cidade iluminada. E ali, na cama, envolta em fios, monitores e aparelhos, estava Marina. Seu rosto estava ainda mais pálido sob a luz artificial. Os cabelos castanhos, espalhados no travesseiro, as mãos delicadas descansando sobre a barriga levemente arredondada que ele nunca havia reparado. Ricardo se aproximou devagar, como se temesse quebrá-la com um movimento brusco. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Pegou a mão dela com cuidado, sentiu a pele fria. Marina, ele sussurrou, a voz embargada. Marina, me perdoa por tudo, por não ter visto, por não ter perguntado, por não ter estado aqui. Ela não respondeu, é claro. Continuou ali respirando suavemente, o peito subindo e descendo num ritmo constante monitorado pelas máquinas. Ricardo ficou ali, segurando a mão dela, chorando em silêncio. Prometeu a si mesmo e a ela que se tivesse uma segunda chance seria diferente. Seria o homem que ela merecia, o pai que seus filhos precisavam. As horas passaram. Ricardo não saiu dali. Adormeceu na cadeira, acordou com a luz da manhã entrando pela janela. Marina ainda estava inconsciente. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais, fez anotações na prancheta e saiu sem dizer nada. Ricardo se levantou, esticou o corpo dolorido, mas não foi embora, não podia, não ia abandoná-la novamente. Foi ao banheiro do quarto, lavou o rosto, olhou-se no espelho. Viu um homem que mal reconhecia. Olheiras fundas, barba por fazer, cabelos desalinhados, roupas amarrotadas. Não parecia o empresário poderoso e confiante que todos conheciam. Parecia apenas um homem assustado, arrependido, desesperado. Quando voltou para o quarto, o Dr. Henrique estava lá examinando Marina. Bom dia, Sr. Tavares. Conseguiu descansar? Não muito, Ricardo respondeu. Como ela está? Estável. É um bom sinal, mas ainda não posso prever quando vai acordar. O corpo dela está se recuperando do trauma. Precisamos ter paciência. Ricardo assentiu. Doutor, preciso saber. Os bebês, eles estão bem? O Dr. Henrique pegou um aparelho portátil de ultrassom, aplicou gel na barriga de Marina e moveu o transdutor com cuidado.
A tela mostrou duas formas pequenas, dois corações batendo num ritmo sincrônico. Olhe, ele disse apontando, um menino e uma menina. Estão segurando bem, considerando as circunstâncias. Ricardo sentiu algo se romper dentro dele. Um menino e uma menina. Seus filhos. Vida que ele ajudou a criar, mas que abandonou antes mesmo de saber que existiam. Como Marina conseguiu carregar esse peso sozinha? Como aguentou todos esses meses sem contar a ele? E por que não contou? Será que tinha medo da reação dele? Será que já sabia no fundo que ele não estaria presente? Passou o dia ali ao lado dela. Ignorou as ligações do escritório, os e-mails que pipocavam no celular, as mensagens de colegas perguntando onde estava. Nada disso importava. Pela primeira vez em anos, Ricardo entendeu que havia coisas maiores que negócios, maiores que dinheiro, maiores que sucesso. Havia vida. Havia amor. Havia a chance de recomeçar. No fim da tarde, a porta do quarto se abriu e o Dr. Henrique entrou acompanhado de uma mulher. Senhor Tavares, esta é a psicóloga do hospital, doutora Beatriz. Ela vai acompanhar o caso de sua esposa. A mulher era jovem, cabelos pretos presos num coque, óculos discretos, expressão gentil. Bom dia, Sr. Tavares. Gostaria de conversar um pouco sobre a situação emocional de Marina. Ricardo concordou. Eles saíram do quarto e foram para uma salinha reservada. A doutora Beatriz abriu uma pasta. Sr. Tavares, sua esposa esteve aqui há 2 semanas para uma consulta de pré-natal. Foi quando descobri que ela estava fazendo acompanhamento comigo há alguns meses. Ela procurou ajuda psicológica porque estava sofrendo. Me disse que sentia-se invisível, abandonada, que o casamento estava acabando, mas ela não sabia como impedir. Me contou que descobriu a gravidez há 4 meses e não teve coragem de contar ao senhor. Por quê? Ricardo perguntou a voz fraca. Por que ela não contou? A doutora Beatriz o encarou. Ela disse que o senhor estava sempre ausente, sempre ocupado, e que temia que a notícia da gravidez fosse apenas mais um fardo para o senhor. Disse que preferia carregar sozinha a ver o desprezo nos olhos do marido. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Desprezo. Marina achava que ele a desprezava. E talvez, de certa forma, tivesse razão. Não a desprezava conscientemente, mas suas ações, sua indiferença, seu descaso, não eram esses sinais de desprezo? Doutor, ele disse a voz trêmula, eu não sabia. Não percebi o quanto estava machucando ela. Estou vendo isso agora e não sei se consigo me perdoar. A doutora Beatriz assentiu. O perdão é um processo, Sr. Tavares, mas o primeiro passo é reconhecer o erro. E o senhor parece estar fazendo isso. Agora, quando Marina acordar, ela vai precisar de apoio, de paciência, de amor verdadeiro, não de promessas vazias ou de culpa performática. Ela vai precisar ver mudanças reais. Ricardo prometeu. Vou mudar. Vou ser o homem que ela merece. A doutora Beatriz sorriu, mas era um sorriso triste. Espero que sim, Marina merece ser feliz. E seus filhos merecem um pai presente. Voltou para o quarto. A noite caía novamente sobre São Paulo. Ricardo sentou-se ao lado de Marina, pegou sua mão. Começou a falar baixinho, contando a ela tudo o que sentia, tudo o que pensava, tudo o que queria mudar. Não sabia se ela podia ouvi-lo, mas precisava dizer. Precisava colocar para fora todo aquele peso, toda aquela culpa, toda aquela dor. E então, no meio da noite, quando o silêncio do hospital era quase palpável, Marina se mexeu. Apenas um movimento leve nos dedos, mas Ricardo sentiu. Ele se inclinou para a frente. Marina, você está me ouvindo? Os olhos dela se abriram lentamente, confusos, desorientados. Piscaram algumas vezes, tentando focar. E quando finalmente focaram em Ricardo, houve algo ali que ele nunca esqueceria. Não era alívio, não era amor, era medo. E talvez tristeza. Marina piscou várias vezes, como se tentasse entender onde estava, por que havia tantos fios ao seu redor, por que sentia aquele peso no corpo. Sua primeira reação foi levar a mão à barriga, um gesto instintivo de proteção. Os bebês, ela sussurrou a voz fraca e rouca. Meus bebês.
Ricardo segurou a mão dela com cuidado. Eles estão bem, Marina. Estão bem. Os dois. Um menino e uma menina. Ela o olhou então, realmente o olhou, e havia tanta coisa naquele olhar. Confusão, dor, mágoa. O que você está fazendo aqui? Perguntou. E a pergunta tinha camadas de significado que Ricardo sentiu perfurando seu peito. Ele estava ali naquele momento específico. Sim, mas onde estava nos últimos meses? Onde estava quando ela precisou dele? Estou aqui por você, ele respondeu, apertando suavemente a mão dela. Por vocês, Marina, ele... Hesitou escolhendo as palavras. Não sabia que você estava grávida. Não sabia de nada. E me desculpe. Me desculpe por não ter percebido, por não ter estado presente. Ela desviou o olhar, fixando os olhos no teto. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Você nunca esteve, Ricardo. Eu tentei te contar. Tentei tantas vezes, mas você nunca tinha tempo. Nunca me ouvia. Então parei de tentar. Ricardo sentiu cada palavra como uma lâmina afiada. Ela estava certa. Tinha toda a razão do mundo. E ele não tinha defesa, não tinha justificativa. Apenas a verdade nua e crua de sua negligência. Vou mudar, Marina. Prometo que vou mudar. Estou aqui agora e não vou mais sair. Vou ser o marido que você merece. O pai que nossos filhos precisam. Marina fechou os olhos, cansada. Não quero promessas, Ricardo. Promessas não significam nada. Você já prometeu tantas coisas ao longo dos anos. Prometeu que ia jantar em casa, que ia tirar férias comigo, que ia estar presente. Mas nunca estava. Então suas promessas, ela abriu os olhos e o encarou, doloridas. Suas promessas são só palavras vazias. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta se abriu e o Dr. Henrique entrou. Ah, que bom que acordou, Marina. Como está se sentindo? Ela forçou um sorriso fraco, cansada, confusa. O que aconteceu? O médico se aproximou, verificou os monitores. Você teve um episódio grave de pré-eclâmpsia. Sua pressão estava altíssima, seu corpo estava em choque. Trouxeram você às pressas e conseguimos estabilizar. Mas, Marina, preciso ser honesto. Você e os bebês passaram muito perto de uma tragédia. Marina levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Meus bebês, eles estão realmente bem? Estão, o Dr. Henrique garantiu. Mas você precisa de repouso absoluto. Nada de estresse, nada de preocupações. Seu corpo precisa se recuperar. E os bebês precisam de um ambiente tranquilo para continuar se desenvolvendo. Você vai ficar aqui no hospital sob observação constante até pelo menos a 32ª semana. Depois, vamos avaliar se é seguro você ir para casa. 4 semanas, Marina murmurou. Vou ficar aqui 4 semanas. É o mais seguro, o médico confirmou. Sei que não é fácil, mas é necessário. Ela assentiu, resignada. Ricardo tocou seu braço. Vou estar aqui com você. Todos os dias. Ela o olhou, mas não disse nada. O Dr. Henrique saiu, deixando-os sozinhos novamente. O silêncio entre eles era pesado, carregado de anos de palavras não ditas, de mágoas acumuladas, de amor que foi se desgastando na indiferença. Marina, Ricardo começou. Precisamos conversar. Sobre tudo. Sobre nós. Ela suspirou. Não agora, Ricardo. Estou cansada. Preciso descansar. Mas havia algo na voz dela, uma frieza que ele nunca havia ouvido antes. Algo havia mudado nela. Talvez fosse a quase morte. Talvez fosse a constatação de que ele estava ali, naquele hospital, não por ela, mas por uma coincidência cruel do destino. Nos dias seguintes, Ricardo cumpriu sua palavra. Não saiu do hospital. Dormia numa poltrona ao lado da cama de... Marina comia a comida ruim do refeitório. Negligenciava completamente o trabalho. Seus sócios ligavam, preocupados, mas ele não atendia. Precisava estar ali. Precisava mostrar que mudara. Mas Marina permanecia distante, educada, mas distante. Agradecia quando ele trazia algo, sorria quando ele tentava fazer uma piada, mas havia um muro entre eles. Um muro que ele havia construído tijolo por tijolo com suas ausências. Foi no 4º dia que tudo mudou novamente.
Ricardo havia saído brevemente para tomar um café, e quando voltou, encontrou o Dr. Henrique conversando com Marina. Eles pareciam confortáveis um com o outro, rindo de algo que o médico havia dito. Havia uma leveza em Marina que Ricardo não via há anos. Ao vê-lo, ela parou de rir, o rosto voltando àquela expressão neutra. Ricardo sentiu algo estranho. Ciúme? Insegurança? Nunca havia sentido ciúmes de Marina. Sempre fora tão arrogante, tão seguro de si, que nunca imaginou que pudesse perdê-la. Mas ali, vendo-a sorrir para outro homem da forma que costumava sorrir para ele anos atrás, entendeu que talvez já a tivesse perdido. O Dr. Henrique notou a presença de Ricardo. Ah, Sr. Tavares, estava justamente conversando com Marina sobre o tratamento. Ela está se recuperando bem, mas ainda precisamos ter cuidado. Ricardo forçou um sorriso. Que bom. O médico se despediu e saiu. Marina voltou a olhar pela janela, evitando o olhar de Ricardo. Vocês parecem próximos, ele comentou, tentando soar casual. Marina virou-se para ele. Henrique é um médico maravilhoso, muito atencioso. Me conhece há anos. Tratou de uma amiga minha quando ela teve complicações na gravidez. Foi por indicação dela que escolhi ele como meu obstetra quando descobri que estava grávida. Você o escolheu, Ricardo repetiu. Quando descobriu? E quando foi isso? 4 meses atrás ela respondeu, direta. Descobri que estava grávida, fiz a primeira consulta com ele e comecei o pré-natal. Tudo sozinha, Ricardo, tudo sem você. Ele sentou-se pesado. Por que você não me contou, Marina? Por que guardou isso? Ela deu uma risada amarga. Por que você não me dava espaço para contar? Você chegava em casa tarde quando chegava, mal me olhava. Quando eu tentava iniciar uma conversa, você estava no celular ou cansado, ou precisava rever uns documentos. Como eu ia contar uma notícia dessas para alguém que nem me via mais? Ricardo não tinha resposta. Porque não havia resposta, ela estava certa, completamente certa. Marina, ele tentou novamente. Eu sei que errei. Sei que falhei com você de todas as formas possíveis. Mas estou aqui agora. E quero consertar. Quero que a gente tenha uma chance. Pelos bebês. Por nós. Marina o encarou, os olhos marejados. Pelos bebês, ela repetiu. Você quer consertar pelos bebês? E se não fossem os bebês, Ricardo? E se eu não estivesse grávida? Você estaria aqui? Você teria voltado para mim? Ou continuaria na sua vida perfeita, com suas reuniões importantes e suas? Ela parou, a voz quebrando. Com minhas o quê? Ricardo incentivou, mas já sabia onde ela ia chegar. Com suas outras mulheres, ela completou. Você acha que eu não sabia? Você acha que eu sou tão ingênua assim? Eu sabia, Ricardo. Sentia no seu perfume diferente, nas mensagens que você escondia, nos sorrisos que você dava para o celular e nunca dava para mim. Eu sabia. E mesmo assim fiquei. Porque te amava. Porque acreditava que você ia voltar para mim. Mas você não voltou. Você só se afastou mais. Ricardo sentiu o mundo desabar. Ela sabia. O tempo todo ela sabia. E mesmo assim, ela ficou. Sofreu em silêncio. Carregou aquela dor sozinha. Marina, ele disse, a voz embargada. Eu não. Não tenho desculpas. Você está certa, em tudo. Fui egoísta, arrogante, cruel. Te machuquei de todas as formas possíveis. E a mulher, ela... Ele respirou fundo. Não estava grávida. Ela mentiu. Forjou tudo. Descobri no dia em que você deu entrada aqui. Marina o olhou surpresa. Ela mentiu? Ele assentiu. Sim. Nunca esteve grávida. Tudo era manipulação. Para me afastar de você, imagino. Ou para me ter só para ela. Não sei. Mas acabou. Terminei tudo. Só quero você agora, Marina. Só quero minha família. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então sussurrou. Mas não é tão simples. Assim, Ricardo. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Não depois de tudo. Eu mudei. Não sou mais aquela mulher que aceitava migalhas de atenção. Que fingia estar tudo bem quando estava me despedaçando por dentro. Essa Marina morreu. E aqui está aqui agora. Ela tocou a barriga carregando nossos filhos. É alguém diferente. Alguém mais forte.
que sabe seu valor. Ricardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. E você tem razão em ser assim. Tem razão em não confiar em mim. Mas Marina, por favor, me dê uma chance de provar que mudei. Uma chance. De ser o homem que você merece. Ela desviou o olhar. Não sei se consigo, Ricardo. Não sei se ainda sobrou algo em mim para você. Foi quando a porta se abriu abruptamente. Uma mulher entrou, elegante, furiosa. Era Verônica. Ricardo se levantou num salto. O que você está fazendo aqui? Sai agora! Verônica o ignorou, olhando diretamente para Marina. Então você é a famosa esposa. A coitadinha. A vítima. Marina a encarou, assustada. Quem é você? Sou a mulher que seu marido realmente ama, Verônica disse venenosa. A mulher com quem ele passava as noites enquanto você ficava em casa patética esperando por ele. Marina empalideceu. Ricardo avançou segurando o braço de Verônica. Você vai sair agora ou chamo a segurança? Verônica se soltou bruscamente. Você me deve isso, Ricardo. Me deve uma explicação. Me prometeu um futuro. E agora está aqui bancando o marido arrependido? Que piada. Eu não te devo nada, Ricardo disse, a voz firme. Você mentiu, manipulou e acabou. Aceita e segue sua vida. Verônica deu uma risada histérica. Aceita. Você destruiu minha vida. Fez promessas que não cumpriu. E agora me descarta como se eu fosse nada? Não. Não vou aceitar. E se eu não posso ter você, vou garantir que ela, apontando para Marina, também não tenha. E então, antes que alguém pudesse impedi-la, Verônica tirou o celular do bolso. Já enviei tudo para a imprensa. Fotos nossas, mensagens suas prometendo divórcio, documentos que provam que você planejava deixá-la antes mesmo de saber dos bebês. Até amanhã, todo mundo vai saber que tipo de homem você é. E ela vai ser exposta como a mulher que não conseguiu segurar o marido. Marina soltou um som de dor levando a mão ao peito. Os monitores começaram a apitar. Ricardo correu para o corredor gritando, por ajuda. Enfermeiros e o Dr. Henrique entraram correndo. Marina estava tendo outro pico de pressão. A situação estava crítica novamente. Verônica foi expulsa do quarto pela segurança, gritando ameaças. E ali, no meio daquele caos, Ricardo entendeu que havia perdido completamente o controle de sua vida. E talvez de sua família. As horas que se seguiram foram as mais agonizantes da vida de Ricardo. Marina foi novamente estabilizada, mas desta vez o Dr. Henrique foi categórico. Sr. Tavares, mais um episódio desses e podemos perder os bebês. Ou sua esposa, ou todos eles. O que aconteceu ali? Ricardo contou sobre Verônica, sobre as ameaças, sobre a exposição na mídia. O médico balançou a cabeça claramente desapontado. Vou pedir uma ordem de restrição contra essa mulher. Ela não pode se aproximar deste hospital ou de Marina novamente. E quanto à imprensa, ele fez uma pausa. Precisamos controlar os danos, o hospital tem uma assessoria. Vou acionar. Mas já era tarde. Na manhã seguinte, as manchetes estavam por toda parte. Sites de fofoca, portais de notícias, redes sociais. Empresário traindo esposa grávida de gêmeos. Designer revela caso com um homem casado. Fotos de Ricardo e Verônica em restaurantes, abraçados, sorrindo. Mensagens editadas, fora de contexto, fazendo parecer que ele era um monstro frio, que planejava abandonar a esposa doente. A narrativa construída por Verônica era destrutiva. Pintava Marina como vítima, mas também como a mulher que não soube segurar o marido. E Ricardo como vilão completo. A empresa onde Ricardo trabalhava agiu rápido. Ligaram cedo. A voz do presidente do conselho era dura. Ricardo, você está afastado. Imediatamente. Até que esse escândalo se resolva, você não representa mais esta empresa. Ricardo tentou argumentar, mas foi inútil. Desligaram na sua cara. Em questão de horas, sua reputação estava destruída. Anos de construção de carreira de imagem pública, tudo por água abaixo. Mas, estranhamente, Ricardo não se importou tanto quanto imaginava. Sua única preocupação era Marina e os bebês. Voltou ao quarto dela. Marina estava acordada, olhando pela janela.
Uma enfermeira havia trazido os jornais, mesmo contra as recomendações médicas. Ela viu tudo. Ricardo entrou devagar, esperando a explosão de raiva, as acusações merecidas. Mas Marina apenas o olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eram verdade. Ela perguntou a voz fraca. As mensagens sobre o divórcio, você ia me deixar? Ricardo sentou-se, incapaz de sustentar o olhar dela. Sim, admitiu. Houve um momento em que pensei nisso, quando estava cego, perdido, achando que aquela vida vazia que eu levava era o que eu queria. Mas, Marina, nunca cheguei a tomar nenhuma providência real. Nunca procurei advogado, nunca iniciei nada concreto, porque, no fundo, sempre soube que era você. Sempre foi você. Marina deu uma risada triste. Mas não foi suficiente, foi? Saber que era eu. Você ainda me traiu. Ainda me abandonou. Ainda me fez sentir que eu não valia nada. Ele não respondeu. Não havia o que dizer. Ela estava certa, completamente certa. Ela fechou os olhos, cansada. Quero que você vá. Embora, Ricardo. Preciso de espaço, preciso pensar. Mas, Marina, os bebês, ele começou. Os bebês estão bem cuidados aqui, ela interrompeu. Henrique está cuidando de tudo. E eu preciso cuidar de mim agora, sozinha, como sempre fiz. Ricardo sentiu o coração se despedaçar, mas assentiu. Está bem, vou respeitar seu espaço. Mas, Marina, saiba que eu te amo. Sempre amei. Só fui idiota demais para mostrar. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto para a janela. E Ricardo saiu, sentindo que havia perdido tudo que realmente importava. Nos dias seguintes, o escândalo só cresceu. Verônica dava entrevistas, chorando, se fazendo de vítima. Dizia que Ricardo havia prometido deixar a esposa, que a amava, que tinham planos de vida juntos. Tudo mentira, mas o público adorava o drama. Ricardo tentou se defender, mas cada palavra sua era distorcida, cada explicação transformada em mais combustível para a fogueira. Sua vida estava em ruínas, mas algo aconteceu que ele não esperava. O Dr. Henrique, que assistia a tudo com crescente indignação, decidiu agir. Convocou uma coletiva de imprensa, algo incomum para um médico. Mas ele tinha seus motivos. Diante de câmeras e jornalistas, revelou a verdade. Marina Tavares é minha paciente há meses. Ela procurou acompanhamento médico e psicológico porque sofria em silêncio. Estava grávida de gêmeos, sozinha, abandonada emocionalmente. E quanto à outra mulher envolvida, ele fez uma pausa. Os exames médicos comprovam que ela nunca esteve grávida. Forjou documentos, manipulou ultrassons, criou uma farsa para atingir objetivos pessoais. Isso é crime, e vou garantir que seja investigado. A bomba explodiu. Agora a narrativa mudou. Verônica passou de vítima a vilã. Processos começaram a aparecer. Difamação, falsidade ideológica, fraude. Ela tentou se defender, mas as provas eram irrefutáveis. Os ultrassons falsos foram periciados, as manipulações expostas. Em questão de dias, ela foi indiciada. E a opinião pública, sempre volúvel, começou a se voltar. Ricardo ainda era visto como traidor, mas agora também como vítima de manipulação. E Marina, finalmente, era vista como o que sempre foi, uma mulher forte que sobreviveu ao abandono e à traição. Ricardo assistiu a tudo de longe. Não voltou ao hospital. Respeitou o pedido de Marina, mas todos os dias ligava para o Dr. Henrique, perguntando como ela estava. E o médico gentilmente informava. Ela está bem. Os bebês estão crescendo. Ela está mais forte. Mas Ricardo percebia algo nas palavras do doutor. Uma proximidade. Um carinho que ia além do profissional. E entendeu. Henrique amava Marina. Talvez sempre tivesse amado. E estava ali, presente, cuidando dela de uma forma que Ricardo nunca soube fazer. Passaram-se semanas. Marina completou 32 semanas de gestação. Os bebês estavam saudáveis, fortes. O Dr. Henrique sugeriu que ela ficasse até a 37ª semana, para garantir segurança total. Ela concordou. E durante todo esse tempo,
Ricardo permaneceu afastado. Mandava flores, que eram aceitas pela equipe, mas nunca comentadas. Mandava cartas que não sabia se eram lidas. Vivia num limbo de arrependimento e esperança desesperada. Foi numa tarde de junho, quando o inverno começava a mostrar sua face em São Paulo, que Ricardo recebeu a ligação. Era o Dr. Henrique. Senhor Tavares, Marina entrou em trabalho de parto. Está acontecendo agora. Achei que deveria saber. Ricardo não pensou. Correu para o hospital, o coração batendo como nunca. Quando chegou, foi direto para a maternidade. Uma enfermeira tentou impedi-lo, mas o Dr. Henrique apareceu. Deixe-o entrar. Ele é o pai. Ricardo entrou na sala de parto. E ali estava Marina, suando, respirando com dificuldade, segurando a mão de uma enfermeira. Ao vê-lo, ela parou, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou entre contrações. Eu precisava estar aqui, Ricardo respondeu. Pelos nossos filhos. Por você. Marina ia responder, mas outra contração veio. O Dr. Henrique assumiu o comando. Marina, você está indo muito bem. Mais algumas contrações e vai conhecer seus bebês. Ricardo ficou ali impotente, assistindo a mulher que amava lutar pela vida que eles criaram juntos. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um choro ecoou pela sala. O primeiro bebê, uma menina pequena, mas de pulmões fortes. Minutos depois, o segundo, um menino, igualmente perfeito. O Dr. Henrique os limpou, verificou e, com um sorriso, anunciou: são perfeitos, completamente saudáveis. Marina chorou, de alívio, de exaustão, de amor. Ricardo chorou também, vendo aquelas duas vidas minúsculas que eram parte dele, parte de Marina, parte de algo maior que qualquer erro que tivesse cometido. O Dr. Henrique trouxe os bebês para Marina, que os segurou com uma delicadeza reverente. Meus filhos, ela sussurrou. Meus filhos. Ricardo se aproximou devagar. Posso? Ele perguntou hesitante. Marina olhou para ele, depois para os bebês, depois de volta para ele, e assentiu. Ricardo pegou o menino, sentiu o peso leve, o calor, a vida pulsando. Era a coisa mais incrível que já havia sentido. Olhou para Marina, e naquele momento tudo o que importava estava ali. Aqueles bebês, aquela mulher, aquela chance de recomeçar. Mas Marina falou, a voz cansada, mas firme. Ricardo, eles são seus filhos, sempre serão. E você sempre será bem-vindo na vida deles. Mas eu... Ela fez uma pausa. Ainda não sei se consigo te perdoar. Não sei se consigo confiar novamente. Ricardo assentiu, as lágrimas caindo livremente. Eu entendo, e vou esperar, pelo tempo que for necessário. Vou provar que mudei. Não com palavras, mas com ações. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Veremos. Nos dias seguintes, Ricardo foi presente. Visitava todos os dias, ajudava com os bebês, levava o que Marina precisava. Mas mantinha distância emocional, respeitando os limites dela. E observava. Observava como o Dr. Henrique também visitava, sempre atencioso, sempre gentil. Observava como Marina sorria para ele de uma forma que não sorria para mais ninguém. E entendeu que talvez tivesse perdido sua chance. Uma semana depois, Marina recebeu alta. Ricardo ofereceu levá-la para casa, mas ela recusou gentilmente. Henrique vai me levar. E vai me ajudar nos primeiros dias com os bebês. Ricardo sentiu o ciúme, a dor, mas também uma compreensão profunda. Ela merecia alguém que sempre a colocasse em primeiro lugar, e talvez esse alguém não fosse ele. Na manhã em que Marina saiu do hospital, Ricardo estava lá. Ajudou a colocar os bebês nos carrinhos, garantiu que tudo estava certo. E antes de ela entrar no carro de Henrique, segurou sua mão. Marina, eu sei que errei. Sei que talvez seja tarde demais. Mas quero que saiba. Vou ser o melhor pai que puder para nossos filhos. E se algum dia você decidir me dar uma segunda chance, ela sussurrou. Mas agora vou viver. Vou ser feliz. Pelos meus filhos. Por mim. Ricardo assentiu, soltou a mão dela. E assistiu o carro se afastar,
levando sua família, seu coração, sua chance de redenção. Mas, pela primeira vez, aceitou. Aceitou as consequências de seus atos. Aceitou que nem tudo pode ser consertado. E aceitou que Marina merecia ser feliz, mesmo que não fosse com ele. Meses se passaram. Ricardo era pai presente, visitava os bebês regularmente, participava da rotina, ajudava financeiramente e emocionalmente. E, aos poucos, reconstruiu uma relação com Marina, não como marido e mulher, mas como copais, como amigos, como duas pessoas que já se amaram e agora aprendiam a se respeitar. E sim, Marina e Henrique se aproximaram. Ele estava sempre lá, cuidando, amando, sendo o que Ricardo nunca foi. E embora doesse, Ricardo se alegrava, porque Marina estava feliz, verdadeiramente feliz. E numa tarde, quase um ano depois do nascimento dos gêmeos, Marina procurou Ricardo. Eles se encontraram num café. Ela estava diferente, radiante, viva. "Quero que saiba", ela começou, "que eu te perdoei. Não esqueci, nunca vou esquecer. Mas perdoei, porque carregar esse peso não me faz bem. E nossos filhos merecem pais que não vivem em guerra." Ricardo sentiu algo se soltar no peito. "Obrigado, Marina. Obrigado por tudo. Por ser quem você é. Por ter sobrevivido. Por ter me dado esses filhos maravilhosos." Ela sorriu. "E você, Ricardo? Encontrou seu caminho?" Ele pensou. "Perdi minha empresa, mas encontrei outras formas de trabalhar. Perdi minha esposa, mas ganhei uma amizade verdadeira. Perdi minha vida antiga, mas construí uma nova, uma melhor. Então, sim, encontrei." Marina tocou a mão dele. "Fico feliz por você. De verdade." Eles conversaram mais sobre os bebês, sobre a vida, sobre recomeços. E quando se despediram, Ricardo sentiu paz. Paz verdadeira. A vida seguiu. Ricardo se tornou o pai que prometeu ser. Marina encontrou amor verdadeiro com Henrique, que adotou os gêmeos como seus. E juntos, de formas diferentes, construíram uma família. Não a família tradicional, não a família perfeita, mas uma família real, baseada em respeito, amor e segundas chances. E Ricardo finalmente entendeu que às vezes perder tudo é necessário para encontrar o que realmente importa. E o que realmente importa não é ter poder, dinheiro ou status. É ter amor. É estar presente. É ser a pessoa que seus filhos admiram, não pelo que tem, mas pelo que é. E ali, vendo seus filhos crescerem saudáveis, felizes, amados, Ricardo encontrou sua redenção. Não da forma que imaginou, não com o final que planejou, mas com a aceitação de que a vida não é sobre nós. É sobre aqueles que amamos e sobre fazer o certo, mesmo quando custa tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.